As cidades é onde a maioria de nós vive, né? Mas elas não são só um amontoado de prédios e ruas. Pensa bem, elas são, na verdade, o palco de uma batalha constante, uma transformação que, aos poucos, converteu espaços de comunidade em grandes mercadorias. E nesta análise a gente vai entender como essa mudança radical aconteceu e o que ela significa para todo mundo. Ok, vamos mergulhar nisso. Dá uma olhada nessas duas imagens. De um lado, a cidade industrial do século XIX, superlotada, caótica, com multidões anônimas se cruzando. Do outro, uma metrópole de hoje em dia, marcada por uma segregação espacial que salta aos olhos. O contraste é gritante, né? A pergunta que vai guiar a gente é: como é que saímos de um ponto e chegamos no outro? Para a gente responder essa pergunta, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro vamos percorrer a história da metrópole, depois entender as teorias que tentam decifrar esse caos. Aí a gente vai encarar duas das suas faces mais sombrias, o medo e o racismo. E para fechar, vamos ver como, no meio disso tudo, sempre existe uma luta por uma cidade mais justa para todos. Então, vamos começar pelo começo, certo? Para entender a cidade de hoje, a gente precisa olhar para suas origens e principalmente para o momento em que ela se tornou o coração do novo sistema capitalista. Olha, divisões nas cidades sempre existiram, mas a Revolução Industrial injetou um motor completamente novo nesse sistema, o capitalismo. De repente, o grande conflito passou a ser outro: capital contra trabalho, donos de fábricas contra operários. E foi justamente esse conflito que começou a desenhar o mapa das nossas cidades, um processo que, na verdade, continua até hoje. Essa nova metrópole, com toda a sua complexidade e seus conflitos, se tornou um objeto de estudo fascinante. E claro, para tentar decifrar tudo isso, surgiram diferentes formas de pensar, diferentes teorias. Basicamente, existem duas grandes maneiras de enxergar a cidade. A primeira, da chamada Escola de Chicago, da cidade quase como um ecossistema, uma natureza, onde grupos competem por espaço como se fosse um fenômeno natural. Mas uma visão mais recente, a nova sociologia urbana, vem e diz: opa, peraí, a cidade não é uma selva. Ela é uma construção, um produto do capitalismo, moldada por dinheiro, poder e, claro, muitos conflitos sociais. E olha que interessante, antes mesmo da escola de Chicago, um sociólogo chamado George Simmel teve uma sacada genial sobre o impacto psicológico da vida na metrópole. Ele criou o termo atitude blasé, para descrever aquela indiferença que as pessoas desenvolvem para se proteger do bombardeio constante de estímulos. Não é maldade, sabe? É um mecanismo de sobrevivência mental. Essa imagem aqui, ela parece que nos transporta exatamente para o caos que o Simmel descreveu. É um bombardeio de gente, movimentos, sons, cheiros, tudo ao mesmo tempo. Para conseguir sobreviver a isso sem fritar o cérebro, a gente acaba criando um filtro, quase uma armadura de indiferença. Essa é a atitude blasé em sua forma mais pura. Agora, vamos dar um salto no tempo para chegar a um dos sentimentos que mais definem a cidade hoje em dia: o medo. E como esse medo não só afeta a nossa cabeça, mas redesenha fisicamente o espaço onde a gente vive. Essa charge é muito simples, mas diz tudo. O personagem está encolhido de medo do noticiário. Ela captura a essência do que os sociólogos chamam de cultura do medo. É aquele sentimento de perigo constante, muitas vezes inflado pela forma dramática como a violência aparece na mídia e que acaba se espalhando por toda a sociedade. E essa cultura do medo cria um ciclo vicioso, sabe? A cobertura da mídia gera uma sensação de insegurança que leva as pessoas a buscarem proteção. O resultado? A gente vê por todo lado: a explosão de condomínios fechados, os shoppings vistos como refúgios seguros e o abandono das praças, das ruas. Grades, muros e câmeras viram uma paisagem padrão, fatiando a cidade em bolhas isoladas. E qual a consequência real disso? A socióloga Sonia Reutemann resume perfeitamente. A segregação não só separa as pessoas fisicamente, ela vai além, ela endurece as barreiras sociais, sufoca oportunidades e, no limite, empurra grupos inteiros para a exclusão. Os muros que a gente vê nas ruas se tornam muros invisíveis na sociedade. E aqui a gente chega num ponto que é fundamental. Essa cultura do medo e essa segregação não afetam todo mundo do mesmo jeito. Existe uma dimensão racial muito profunda na violência e na desigualdade urbana. É preciso fazer a pergunta: quem sente medo e quem é visto como a fonte do medo? A experiência de insegurança na cidade é radicalmente diferente dependendo da cor da pele. Os dados são chocantes e revelam uma realidade brutal. 3,5 vezes. Esse foi o tamanho do abismo. Em 2020, no Brasil, a chance de um homem negro ser assassinado foi 3,5 vezes maior do que a de um homem não negro.
E esse gráfico, ele escancara a realidade por trás daquele número. A linha que representa os homens negros está num patamar de violência dramaticamente maior, e isso não é de hoje. Isso não é um acidente, é o resultado de um racismo estrutural que transforma o jovem negro periférico no alvo principal, definindo quem vive e quem morre nas cidades brasileiras. E além da violência direta, tem uma violência econômica que também tem cor: a gentrificação. Sabe aquele processo de suposta melhora de um bairro? Muitas vezes o que acontece na prática é a expulsão dos seus moradores originais, mais pobres e frequentemente não brancos, que simplesmente não conseguem mais pagar para viver ali. É a segregação acontecendo através do mercado imobiliário. Mas a história da cidade não é só de opressão, é também, e muito, uma história de resistência. Diante de todo esse cenário, surgem movimentos, surgem propostas que lutam por um outro modelo de cidade. A disputa, no fundo, é entre dois modelos. De um lado, tem a cidade vista como uma mercadoria, como uma empresa que precisa ser vendida para investidores. Nessa lógica, o que importa é a competição e o lucro. Do outro, a gente tem a ideia da cidade democrática, entendida como um espaço de vida coletiva, gerenciada com participação de todo mundo e com um objetivo claro: cumprir sua função social. E olha, essa cidade democrática não é uma utopia, não. Existem ferramentas bem concretas para construir isso. O orçamento participativo, por exemplo, permite que a população decida onde o dinheiro público vai ser investido. Conselhos, consultas públicas, fortalecer a economia popular, são todos caminhos para devolver a cidade aos seus cidadãos. E a luta passa também pela memória. Preservar lugares como o Pelourinho, que carrega a história da violência da escravidão, é um ato de resistência. É lutar contra o esquecimento, contra o apagamento. É afirmar que a história dos povos negros e indígenas é parte fundamental da história da cidade e que suas dores e suas lutas não podem ser esquecidas. No fim, a cidade como mercadoria não é um destino inevitável. É uma escolha política. E a disputa sobre qual caminho seguir está acontecendo agora, nas nossas ruas. A questão que fica não é só para urbanistas ou políticos, mas para cada um de nós. O que estamos fazendo para construir cidades que sejam um lar para todos e não um negócio para poucos?